Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Nós, nesse momento, queremos compartilhar um pouco da palavra do Senhor com vocês. E eu queria trazer uma reflexão que se encontra no texto de Mateus, capítulo 13, versos de 1 a 9, que diz: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Interessante que Jesus, ele fala dessa parábola, né? E o texto diz que ele saiu de casa, e as multidões, como sempre, estão ali para ouvir a palavra de Jesus. E Jesus, do barco, Mar da Galileia, ali no barco, ele começa a ensinar as multidões, e as multidões estão ali para ouvir a palavra do Senhor. E Jesus fala dessa parábola que é muito conhecida, e pelo que nós entendemos, parece ser a única que Jesus explica. E ele diz que o semeador saiu a semear. E aqui eu queria dizer que a palavra de Deus é a semente, o semeador é o próprio Jesus, que está ali para pregar a palavra de Deus e dizendo: o reino de Deus é chegado, e o solo são os nossos corações. E aqui a gente observa, amados, que o solo é que vai diferenciar, porque a semente vai ser a mesma para todos esses solos. E eu gostaria aqui, de forma bem rápida, falar sobre esses solos em que a semente caiu. O primeiro solo é aquele, a semente caiu na beira do caminho. Quem seriam essas pessoas? Essas pessoas, né, que a Bíblia fala aqui, do solo, da semente que caiu na beira do caminho, são justamente as pessoas que ouvem a palavra de Deus e não entendem. Elas não compreendem, porque a palavra de Deus, amados, ela se discerne espiritualmente, e precisamos da ação do Espírito Santo para entendermos a palavra de Deus. O outro solo aqui é o solo rochoso. E quem seria este grupo, ou essas pessoas que se assemelham a este solo rochoso, em que a semente caiu, né? E diz que havia pouca terra, ela germina, mas que havia pouca terra, veio o sol, queimou e ela, enfim, morreu. São justamente as pessoas que recebem a palavra do Senhor com alegria. Elas até entendem a palavra de Deus, mas elas não se aprofundam, elas não querem ter um relacionamento com Deus, uma vida de intimidade com Deus, uma vida de profundidade em querer conhecer qual a vontade de Deus, por exemplo, para a sua vida, qual é a vontade de Deus e os planos de Deus para a sua vida. Então são essas pessoas que, infelizmente, elas recebem o Senhor, a palavra com alegria, até de forma muito eufórica, mas não tem raiz, não tem profundidade, porque elas entraram na igreja, mas não houve conversão. Elas simplesmente, elas recebem o chamado, estão na igreja, estão no evangelho, mas mais ainda o evangelho não entrou nessas pessoas, e infelizmente essas pessoas saem da igreja. O terceiro solo que a gente destaca aqui
é o solo espinhoso. E quem são essas pessoas do solo espinhoso? A palavra do Senhor vai dizer, né, que essas pessoas do solo espinhoso são aquelas pessoas que receberam a palavra, estão na igreja, mas infelizmente ainda não tiveram um encontro com Deus. São pessoas que provavelmente poderiam ter um cargo na igreja, mas não houve conversão de fato. Elas não tiveram encontro com o Senhor, elas não têm nem profundidade e também não houve mudança de vida, porque elas ainda estão muito apegadas às coisas do mundo. Elas entram na igreja, mas entram na igreja com toda a bagagem do mundo, porque não houve conversão. O Espírito Santo não domina a vida dessas pessoas. E essas pessoas ainda estão muito ligadas às paixões mundanas, a uma vida de pecado, não abandonaram as coisas do velho homem, por isso que ficam, digamos assim, a carne fica guerreando contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Gálatas 5, 16 e 17, o apóstolo Paulo vai dizer: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O versículo 17 de Gálatas 5, 17 diz: porque o Espírito milita contra a carne e a carne milita contra o Espírito, porque são opostas entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, a Bíblia diz que essas germinaram, mas elas, quando vão crescendo, os espinhos vão sufocando essa pessoa. São justamente os cuidados do mundo que o Senhor Jesus fala. São justamente as preocupações com a coisa do mundo, com as coisas do mundo, não se libertaram do mundo, e aí diz que essas coisas do mundo ficam guerreando dentro do coração da vida dessas pessoas, e quando vem a angústia, as perseguições por causa da palavra, elas simplesmente se escandalizam e saem da igreja. E por fim, a palavra do Senhor diz que a semente caiu numa boa terra, num solo fértil, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. E ele termina dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E quem são essas pessoas? Essas pessoas são pessoas que ouvem a palavra do Senhor, que rompem com o mundo, que tiveram um encontro real com o Senhor, que agora são novas criaturas no Senhor e agora querem andar lado a lado com o Senhor, e o Espírito Santo de Deus vai fazer morada no coração, na vida dessas pessoas, e essas pessoas agora vão a cada dia ter mais e mais intimidade com Deus. O interessante, irmãos, é que essas pessoas vão começar a dar frutos, porque é impossível você ter o Espírito Santo de Deus guiando a sua vida e dentro de você, e você não frutificar. O próprio Jesus vai dizer lá em João 15,16: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, vos escolhi a vós outros e vos designeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Ou seja, o Senhor nos chamou, o Senhor nos salvou, o Senhor nos escolheu para darmos frutos, e esses frutos são para a glória de Deus. Aí eu quero concluir perguntando a você: que tipo de solo é o seu coração? Qual desses solos que foram falados aqui você se enquadra? O solo onde a semente caiu à beira do caminho, que vem o maligno e arrebata. O solo, o terreno ou solo rochoso,
onde a semente cai, germina, mas de repente vem o sol e queima e ela se torna infrutífera e morre. O solo espinhoso, onde os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza, as práticas mundanas, né? O apego às coisas do mundo, você não consegue dominar esse desejo desenfreado de fazer a vontade do mundo e começa a abraçar as coisas do mundo e não consegue fazer a vontade de Deus, e a semente ali começa a ser sufocada por esse espinho e termina morrendo. Ou você é de fato esse solo fértil que o Senhor fala, onde a semente cai, germina e dá fruto 100 a 60 e a 30 por ano. Espero, amado irmão, e a todos que nos ouvem e nos assistem nesta hora, que a semente, que é a palavra de Deus, seja de fato na sua vida algo motivador, transformador, e que a ação do Espírito Santo na sua vida seja algo de fato regenerador, levando você a todos nós, a termos uma vida segundo a palavra de Deus e não segundo os rudimentos do mundo. Por isso, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, e a todos que nos assistem nesta hora, a palavra de Deus, ela não volta vazia, mas para todos aqueles que querem ser guiados por ela, diz a palavra do Senhor, que vai alcançar e saber qual é a vontade de Deus e vai alcançar uma vida de plenitude, onde o Espírito Santo de Deus vai a cada dia fazer de você um instrumento de bênção nas mãos de Deus. Que Deus nos abençoe e te abençoe também. Fiquem na paz do Senhor.